Olá, seja bem-vindo ao Dose de Curiosidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Garanto que gostará do conteúdo. Com certeza, boa parte das mortes atualmente são resultado de diversas doenças, mas com a medicina avançada dos tempos atuais, os óbitos diminuíram. Porém, antigamente, devido aos conhecimentos em relação às doenças serem bem ralos, elas espalhavam-se facilmente e atingiam milhões de pessoas. Então hoje, você vai saber quais são as 10 doenças que mais atingiram pessoas em suas epidemias. 10. Poliomielite. Mais conhecida como paralisia infantil, é transmitida de pessoa a pessoa, principalmente por comida ou água infectada. É causada pela infecção por um membro conhecido como poliovírus, que atinge o sistema nervoso e causa sintomas, onde geralmente é a paralisia nas pernas. Essa doença atingiu cerca de 350 mil crianças em 1988. A doença não tem cura, porém em 1950 foi criada uma vacina para a prevenção. Desde então, quase todas as crianças do mundo são vacinadas em campanhas. Campanhas essas que os Rotary Clubs do mundo todo patrocinam, desde 1985. A campanha é um sucesso até hoje, tanto que no Brasil a polio não existe mais há 20 anos. 9. Tifo. É uma doença transmitida por parasitas comuns do corpo humano, como piolhos. Entre os sintomas estão febre alta, náusea, mal-estar, diarreia e manchas vermelhas pela pele. Se não tratada, ela leva à falência dos órgãos. Ela era comum nos prisioneiros da Primeira Guerra Mundial, causando milhões de mortes. 8. AIDS. Essa doença é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, que é contraída e espalhada através de contato com fluidos corporais e rapidamente ataca o sistema imunológico. Ela é bem comum atualmente, e desde a década de 1980 já foi motivo pela morte de mais de 25 milhões de vidas. 7. Malária. É uma doença transmitida por um mosquito e suas maiores epidemias foram durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde matou mais de 100 mil soldados americanos. É uma doença que desde milhares de anos atrás está presente na humanidade. 6. Cólera. Geralmente se espalha por água ou comida contaminada. Causa sintomas semelhantes ao da gripe, como vômito, diarreia, cólica e desidratação severa, que acaba conduzindo à morte daqueles que não podem manter-se adequadamente hidratados enquanto seu sistema imunológico luta contra a doença. Os surtos ocorrem até hoje, com estimativa de cerca de 5 milhões de casos por ano e mais de 120 mil mortes. 5. Varíola. A varíola foi uma doença infecto-contagiosa. Os sintomas iniciais são semelhantes aos da gripe, como febre e mal-estar, mas depois surgem dores musculares, gástricas e vômitos violentos. Após a infecção do tracto respiratório, o vírus multiplica-se nas células e espalha-se primeiro para os órgãos linfáticos e depois via sanguínea e para a pele, onde surgem as pústulas típicas, primeiro na boca, depois nos membros e em seguida generalizadas. Essa doença matou quase de 500 milhões de pessoas só no século XX, mas felizmente o último caso foi em 1977. 4. Febre amarela. Essa doença é relacionada com a malária, na medida em que se espalha de pessoa para pessoa através de mosquitos infectados. Ela matou milhões de pessoas no passado, acabando com colônias e aldeias inteiras durante a época do reinado de Napoleão. Ela ainda está presente na raça humana, e há um estimado de 200 mil casos de febre amarela, causando 30 mil mortes no mundo a cada ano. 3. Peste negra. É transmitida ao ser humano através das pulgas, dos ratos pretos ou outros roedores. Teve seu auge entre os anos de 1346 e 1353, onde estima-se a morte de até 200 milhões de pessoas. Só na Europa, a peste negra matou mais de um terço da população da época. Atualmente, a doença não é mais um perigo tão grande para a humanidade, devido ao fácil tratamento nos primeiros estágios. 2. Influenza. A influenza, ou como mais conhecida a gripe, é bem comum atualmente, e não é dado muita atenção a ela. Mas em 1918, teve sua maior epidemia e resultou na morte de 50 a 100 milhões de pessoas em apenas um ano. Ela se espalhou rápido por todo o mundo, devido aos soldados da Primeira Guerra estarem voltando para suas casas. A causa da maioria das mortes foi o acúmulo de fluido excessivo nos pulmões. 1. Tuberculose. Essa doença ataca os pulmões e causa fraqueza interna, dores no peito, suores noturnos e ataques terríveis de tosse. É transmitida pelo ar através de uma bactéria.
No século XIX, a tuberculose matou 1/4 da população adulta da Europa. Atualmente ela está em plena atividade e atinge cerca de 8 milhões de pessoas todos os anos, causando a morte de pelo menos 2 milhões delas. Como pudemos perceber, várias dessas epidemias devastaram a população de regiões inteiras, outras atingiram milhões. No geral, todas foram terríveis para a humanidade, e umas são até hoje. Felizmente, a medicina atual disponibiliza vacinas para quase todas essas doenças. Então é bom que cada um se conscientize e se vacine para prevenir que elas voltem a prevalecer. Quer um tema específico aqui no canal? Diz aí nos comentários. Deixe seu gostei e até a próxima!